Nesse sentido, a defesa da fé, ele era dominante. As pessoas que eram tidas como não cristãos, eles eram condicionados a ser tidos como pagãos, né? Esses pagãos, eles tinham como é que eu posso dizer? Eles eram tidos como pessoas impróprias para viver na sociedade. Bastava ser contra as questões dogmáticas da Igreja Católica. Então, quais são os dogmas da Igreja Católica? São vários, né? Alguns dogmas da Igreja Católica, eles se apresentam como bíblicos, como acreditar na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma questão dogmática, que também é acreditada, também é proposta pela questão dos cristãos evangélicos, certo? Outros fundamentos nesse contexto é a fé que tinha as suas influências. Então, uma das influências nesse período medieval é a influência patrística. Outra influência qual seria? A escolástica. Então, o domínio desses conhecimentos, pautado dentro do cristianismo, ele traz algumas aceitações com relação ao mundo. Aceitações ou dá como regra. Qual seria a via de regra nesse contexto? A via de regra nesse contexto é a criação do mundo, tá certo? Então nós temos aí a criação do mundo, o pecado original, o juízo final. São fundamentos que foram implantados e que até hoje eles se sobressaem na nossa sociedade com relação ao período medieval. Então, lembrar sempre desse pressuposto. Quais são as orientações determinantes do período medieval? A ideia da criação do mundo, o pecado original e o juízo final. São esses os pressupostos que se aproximam das influências de orientações do conhecimento. Então, a ideia de criacionismo não seria do evolucionismo, melhor dizendo, o evolucionismo ele não entraria aí, na defesa desse contexto, né? Porque aí, mais tarde, nós iremos ver no período medieval. Dentro da patrística, nós iremos ter algumas ideias centrais. Nós temos aí, repetindo, patrística e escolástica. Quais as ideias centrais da patrística, né? A ideia central da patrística, as ideias centrais, seria a busca, gente, prestem atenção como isso é interessante. Era uma busca de conciliar fé e razão. Fé e razão. Exatamente. Por que ele tinha o poder? Santo Agostinho ele tinha o poder. Ele tinha o poder porque ele fazia parte da cúpula da igreja. Então, essas pessoas influentes dentro da cúpula da igreja tinham poder sobre os outros. Ele tinha o conhecimento. Naquela época, quem tinha o conhecimento tinha tudo. O que é que vai fazer? A patrística vai buscar conciliar fé e razão. Vai pegar alguns princípios lá de Platão, de Aristóteles, como nós já tratamos em outros momentos, e vai trazer agora para uma fé chamada de fé cristocêntrica, ou seja, voltada para o cristianismo. Mas eu não posso só jogar a fé. Esse jogar a fé seria uma revolução muito grande e isso me traria prejuízo. Por quê? Qual era a logística? Se eu chego aqui e trago um conceito para vocês do nada, vocês não vão aceitar.
Mas qual foi a logística da patrística? Trazer funções de razão, do conhecimento, do logos, da filosofia e aprimorar junto com a fé. Ou seja, tentar fazer um meio termo, uma conciliação e dizer que um está certo, a razão está certa, mas a fé também está certa. Está entendendo? Porque qual a ideia racional? A ideia racionalista seria ter a ciência como centro de tudo e descarta a fé. Então eu descarto Deus. Eu descarto Deus. E eu tenho a ciência ao meu favor. Então, os períodos da filosofia se sobressaem nesse sentido de ir descartando as possibilidades. Então, eu descarto teorias e crio outras. No período da patrística, a gente vai ser apresentado com fatores preponderantes, por assim dizer, entre tentar amarrar um e outro e dizer que os dois estão certos. Certo? Continuando, a gente vai ter também a questão da teologia. As questões teológicas, naquele período, dizia respeito à questão da racionalidade. E a racionalidade era dependente da fé. Por exemplo, você vai tomar um medicamento, mas esse medicamento, para que ele tenha eficácia, para que ele realmente lhe cure, primeiramente, você tem que ter fé. Conheci um caso que era o seguinte: uma mãe tinha 2 filhos, tinha um filho passando mal, muito mal, e na mata, perto da casa dela, no matagal perto da casa dela, tinha um remédio, tinha uma planta que servia de cura para um dos filhos doentes. E o filho que está bom vai buscar esse remédio enquanto a mãe fica auxiliando o filho que está doente. Estão entendendo? Então esse filho vai lá no mato, tira uma casca de uma madeira que não era a madeira que curava. Não era a madeira que curava. Traz, a mãe faz um chá para o menino e o chá cura o menino. O menino fica bom quando toma esse chá. E depois ela descobre que o chá era errado. O que foi que curou ali? A fé. Acreditou. A mesma coisa pode acontecer com a dipirona para quem tem dor de cabeça, que tomando dipirona, mas não vai servir não. É perdido. Eu vou tomar, mas não vai servir. A sua cabeça, o seu cérebro está condicionado psicologicamente, é uma ideia racional de que você não vai ser curado. Então você não vai ser. A sua mente está projetada a você não ser, porque você já está condicionado. Então aqui, a racionalidade dependente da fé. Lá no período da teologia, era eu tentar amarrar um conceito com outro. Um depender do outro. Fé, razão e fé. Eu tomo um medicamento, mas não é descartando Deus. Eu acredito que o medicamento vai me servir, mas também Deus pode me curar. Amém? Amém. Nós temos aí a questão de reale, né? Reale e antissérie, né? Reale e antissérie, que foram pensamentos, que foram um período do pensamento embasado lá num contexto de São Gregório, né? Por que São Gregório? Porque alguns bispos e padres e doutores da igreja, eles são tidos como santos para a igreja católica. Então, nós temos aí reale, antissérie, né? Juntamente ao pensamento de Gregório, ele traz uma filosofia voltada para as questões individuais, que são a filosofia moral, a filosofia política, e aí eles tentam trazer a autenticidade da vida espiritual. Gente, não se percam com relação a isso. O tempo todo, eles estão tentando fazer uma amarra entre filosofia, entre política, entre pensamento de fé, mas dentro de uma união, para que não se percam, para que os conflitos de pensamento não prejudiquem a igreja. Está entendendo? Então, nesse pensamento, né, o que se pode compreender seria a determinação de uma ideia de racionalidade
que se coloca a serviço da doutrina cristã, uma vez que é purificada de suas determinações, né, puderantes, né, e humanas. Ou seja, as ideias racionalistas que ali começavam a surgir, elas são fatores determinantes da autenticidade da fé. Se a sociedade toda, vamos dizer assim, naquele período, se revoltasse, essa revolta vai acontecer lá na frente, com a Reforma Protestante, mas se todo mundo decidisse a ser racional e não ter mais fé, o prejuízo seria grande. Então ele vai tentar ali fazer uma conscientização dentro da racionalidade, usando as doutrinas, né? E, sobretudo, a fé. Nós iremos trazer também a questão de João Damasceno, que foi um dos pensadores desse período. João Damasceno, ele traz a sistematização da filosofia em direção à consolidação das verdades reveladas pela fé. Gente, anote aí, viu? Faça um favor de anotar. Verdades reveladas. Amém? Verdades reveladas. O que seriam essas verdades reveladas? Se acreditava que o centro da Igreja Católica era detentora dessas verdades. E quem era que trazia essas verdades para esses pensadores, para esses responsáveis pela Igreja, né? O Papa, por exemplo, era o próprio Deus. A verdade revelada. Certo? Então, a gente vai ter aí um sentido. Eu vou trazer aqui para vocês e vou dizer a vocês que a partir de hoje vocês devem adorar Paulo, porque Paulo Emanuel é um santo. Por quê? Quem foi que disse isso? Deus. Através de quem? Você. Através de mim, porque eu sou a igreja. Então é chamado de verdade revelada. Essas verdades reveladas, evidentemente, elas são motivo de críticas, né? Como muita coisa naquele tempo foi motivo de crítica. Mas veja bem, não se debrucemos sobre esse sentido das críticas, mas temos aí pensamentos como de João Damasceno, que ele foi um dos precursores desse período medieval, que ele vai assegurar essa filosofia, nos condicionando a esse tipo de verdade. Qual a verdade? A verdade que a Rebeca falou ali é o quê? A verdade. As verdades reveladas são as verdades reveladas por Deus através da igreja. Exatamente. Certo? Que seria o que. Certo. Seria o que a gente chama hoje de. Seria uma espécie de profecia. Que existe. Mas a verdade revelada era algo diferente de ser entendido. Tá entendendo? Deus revelou através da igreja. Exatamente. Entendeu? A igreja era a ponte. Entendeu? Outra coisa também é a questão, né, trinatária de João Damasceno. Veja que João Damasceno eu vou trazer nessa especulação outros fatores com relação à teologia de João Damasceno, que ele vai argumentar o seguinte: a teologia cristã apresenta de forma trinitária, isto é, mediante, né, a combinação entre Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma visão bíblica. Não era uma visão de João Damasceno, por assim dizer, mas era uma teologia a qual João Damasceno ele defende. Então, alguns pastores hoje nas igrejas evangélicas,
a nossa igreja católica, né, ela também traz esse princípio, e as religiões cristãs, todas elas defendem essa ideologia que era apresentada por João Damasceno. Os 3 em 1. Os 3 em 1. João Damasceno defendia uma teologia. Qual era? A combinação do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tá certo. Amém? Amém. Pronto, vamos para lá. Vamos continuando aqui o assunto para a gente terminar. Outro fator interessante que a gente deve abordar são as questões das argumentações específicas mediante a doutrina de João Damasceno também, que consiste em aprimorar e aperfeiçoar a governância perfeita e originária de Deus. Então, assim, além de defender a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, João Damasceno, ele traz, como pensador do período medieval, ele traz uma argumentação de governância perfeita. Então, você é imperfeito, porque você é humano. Eu sou imperfeito porque eu sou humano. Mas nós temos um governante que tem uma governância perfeita. E para João Damasceno, essa governância perfeita, o ser perfeito era Deus. É Deus, né? Eu também comungo dessa circunstância. Então, só Ele é incapaz de errar. Deus, Ele é incapaz de errar. Seres humanos, nós não somos detentores dessa perfeição argumentativa, porque nós somos pecadores imperfeitos. Entendeu, Cláudio? E eu vou trazer algumas questões de Tomás de Aquino. Vou trazer os aspectos aquinianos e vou, com a visão de Enem, eu vou trazer as citações e algumas afirmações com relação ao que ele vai nos apresentar. Ele vai abordar a questão da razão humana. Então, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ele vai defender a razão humana. Por quê? Por que é que Tomás de Aquino, ele vai defender a razão humana? Porque ele vai dizer que só a razão humana, pessoal, ela é capaz de alcançar as verdades por seus meios naturais. E esses meios naturais seria quem? Deus. Naturalmente, você sabe o que é certo e o que é errado. Viu? É capaz de alcançar o quê? Entendeu, Wilson? Não precisa eu dizer a você que isso é pecado. Mas eu sei. Você já está fazendo sabendo. Porque você é um ser racional, consciente. E quem disse que a razão humana é capaz de alcançar o quê? O quê? Você disse que só a razão humana é capaz de alcançar os meios verdadeiros e naturais. E quem disse que o homem é racional? O homem é racional pelo fato de... O homem é racional, né? Pelo fato de que ele é capaz de escolher, né? Já pensou um cavalo? Eu acho o cavalo lindo. Quem gosta de cavalo aqui? Né? Eu gosto de cavalo. Você já imaginou se um cavalo ele fosse racional? Ele queria que um cara passasse o dia subir em cima dele? Ficasse furando de espora, batendo? Entendeu? Cavalgando o dia todo? Tomando cachaça, se mostrando? Né? Então isso, a logística aquiniana vai defender a razão humana, porque ela é capaz de alcançar as verdades por meios naturais. Eu não preciso de nenhum mecanismo. E o que não seria natural? Pecar é natural. Pecar é natural? É. Certo. Mas assim, nos seres irracionais, os seres irracionais são capazes de adquirir alguma habilidade? São. São, porque eles são domados, né?
São instruídos, por isso tem instrutor até de cachorro, de gato, todo bicho tem instrutor, né? Mas eles não são capazes de ir em busca de uma verdade. E não é uma coisa natural eu ensinar um cachorro, não é natural. Tá entendendo? Um cachorro senta, ele aprendeu que quando eu falo senta, é o instinto dele. É o instinto dele, não é natural. Ele foi domado. Aí não é natural. Agora quando eu digo a vocês aqui, isso é uma aula e todo mundo deve se comportar, isso não é algo inatural. Vocês sabem que é isso. Precisa eu dizer? Não. É o raciocínio humano. Porque você já é um ser humano capaz de raciocinar, saber o que é certo e o que é errado, e sabe que se fizer as coisas erradas, vai direto para onde? Tá. Vamos lá. Então, gente, o período medieval, ele traz preocupações de certas escolas filosóficas. Esse período, ele constitui em prova as ideias platônicas, sim ou não? Sim. Através de quem? Vai ter chocolate para a criança que disser quem foi o filósofo idealizador que trouxe os pressupostos platônicos. Vitória já olhou dizendo que ia dizer, mas Pedro já respondeu, não foi, Pedro? Me cobra o chocolate, viu? Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Você está me devendo uma taxa difícil lá da... Se lembra, né? Que o menino distribuiu para todo mundo e eu fiquei sem. Na hora. Eu ganhei o negócio. Aí você resolve com o menino lá que ele pegou e abriu para os outros. Que você prometeu que dá. Vamos lá. Bis a parte, chocolate a parte, chocolate de hoje. Quem vai me cobrar o chocolate é Pedro, que vai trazer essa referência realmente sobre quem? Santo Agostinho. Ele foi o idealizador que trouxe para o período medieval os contextos platônicos. Amém? Amém. Ele foi o primeiro que foi o precursor?